hoje aí, galera sintonizada no canal Palestra Info, vocês viram logo de cara o lance capital do jogo, o pênalti do Bruno Henrique que acertou o travessão. Quem filmou foi o Lucas do Vida Alviverde, sigam ele lá no Instagram, é Vida_Alviverde, um perfil bem legal que fala sobre o Palmeiras com sorteios e muito mais. Pela primeira vez tivemos o uso oficial do VAR no Brasil, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras também foi o pioneiro com um VAR meio alternativo, né? E dessa vez, oficialmente, a utilização do VAR de forma correta, né? Pela regra, né? O último homem não é mais vermelho, então o Daronco se equivocou, demonstrou que não conhece de regra, né? Para variar, o Daronco vem numa fase esquisita, principalmente contra a gente. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas como vocês sabem, 0 a 0 Bahia e Palmeiras. Pelo segundo jogo consecutivo não sofremos gols, esse é um ponto já positivo dessa nova comissão do Palmeiras, né? Domingo contra o Paraná 3 a 0 e agora contra o Bahia 0 a 0. Isso não acontecia desde a sequência do Roger com a vitória do Boca Juniors lá no La Bombonera por 2 a 0 e depois o empate contra a Chape dentro do Allianz Parque 0 a 0. Essa foi a última vez que o Palmeiras tinha ficado 2 partidas seguidas sem ser vazado. Então foi só o Roger sair que 2 jogos sem levar gols, né? Não sei se é coincidência ou não, vocês avaliam aí. Bom, o Paulo Turra, comandante alviverde contra o Bahia, fez algumas mudanças no time, colocou o Dracena no time titular, colocou o Felipe Melo também de volta, né? Esses 2 jogadores sempre foram titulares durante o ano e estavam suspensos, agora retornaram. Talvez a mudança mais significativa foi a saída do Arthur, né? Porque entrou o Daverson na frente. O Daverson fez o pivô com o William e Dudu pelo lado esquerdo, o William pelo lado direito, né? E o William, a gente sabe que vinha fazendo um papel de centroavante há muito tempo já, né? Com o Roger, desde o início do ano mais ou menos, toda vez que o Borja não poderia atuar, ele fez o papel de centroavante. Aliás, o Borja há muito tempo está lá com a seleção colombiana, depois teve lesão, então há muito tempo o William não fazia essa função de ponta, né? Na verdade ele nem é um ponta, ele pode jogar muito bem num 4-4-2 como um segundo atacante, mas não como um terceiro homem, como o Dudu faz pelo lado esquerdo. Talvez o Arthur nessa posição do William, que ele atuou contra o Bahia, se desse melhor, tanto que ele entrou bem no segundo tempo, o garoto Arthur mais uma vez. Mas talvez a grande surpresa para os palmeirenses na primeira etapa foi a boa atuação do Daverson, né? No primeiro tempo ele foi bem, quase marcou um gol de bicicleta, teve várias oportunidades. No que foi proposto a ele fazer, ele se saiu bem, né? Aquela famosa casquinha que ele dá lá no ataque, ganhou todas de cabeça, só que eu acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco pra gente jogar em função de um jogador como o Daverson só porque ele ganha todas pelo alto. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais qualidade, né, de jogadores no banco de reservas que todos os times do Brasil gostariam de ter. Um Lucas Lima, um Scarpa, e eles estão no banco do Palmeiras hoje para o Moisés, por exemplo, atuar de meia. E a gente sabe que o Moisés prefere, até ele fala isso, né, que prefere atuar como segundo volante. Na campanha do N Campeonato ele fez isso. O Tietê jogava um pouco mais recuado e o Moisés jogava um pouco mais à frente com o Cleiton Xavier no meio campo. Isso em jogos dentro do Allianz Parque. Vamos ver se o Felipão vai querer fazer isso, né? Ou ele vai manter o Felipe Melo sempre com um primeiro volante ali, pode ser o Thiago Santos também. Mas a verdade é que você ter 2 jogadores no banco, como Scarpa e Lucas Lima, para mim não faz sentido, né? Tanto que o Lucas vinha muito bem, fez um golaço contra o Paraná, um pouco mais recentemente fez um gol contra o Santos, também muito importante. E o Scarpa vinha readquirindo o seu ritmo de jogo que ele perdeu durante os meses parado. Então, foram 2 jogadores que estavam vindo num bom ritmo e agora ficaram no banco novamente para o técnico colocar 3 volantes em campo, mais ou menos, né? Se a gente for analisar bem, Bruno Henrique, Felipe Melo e Moisés. Ele justificou que esses jogos que o Palmeiras atuou com os 3 em campo, o Palmeiras se deu bem e realmente deu mesmo. A única derrota que teve com os 3 em campo foi contra o Fluminense agora há pouco, e foi o último jogo do Roger, inclusive, no comando do Palmeiras, mas antes tivemos vitórias importantes com esses 3 jogadores no meio, as mais emblemáticas talvez contra o Grêmio lá no Sul e contra o São Paulo no Allianz Parque. Só que eu acho que mesmo assim a gente precisa ter um meio armador no time, e quando eu falo meio armador seria Gustavo Scarpa ou Lucas Lima. Não sei se vocês concordam comigo, comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre essa formação tática do Palmeiras, se tem que recuar o Moisés para jogar junto com o Bruno Henrique, 2 volantes que avançam mais, ou se vocês preferem um volante mais de contenção e daí talvez o Moisés sairia do time para ficar o Felipe Melo e o Bruno Henrique, ou o Thiago Santos e o Bruno Henrique. Enfim, comentem e a gente vai debater aqui sobre a provável escalação do Palmeiras já para os próximos jogos. Bom, falando sobre Bahia e Palmeiras, logo no comecinho do jogo, no primeiro minuto, o Dudu perdeu um gol feito. Isso parece que eu já falei aqui umas 2 ou 3 vezes nesses últimos vídeos. O Dudu vem perdendo várias oportunidades que poderiam ser cruciais. O Anderson, goleiro do Bahia, cresceu para cima dele, ele não conseguiu tocar por cima, bateu em cima dele
Então o Dudu perdeu um gol que poderia fazer muita diferença no jogo de quinta-feira. E depois o Palmeiras teve boas chances, principalmente com o Daverson, né, que estava muito afim de jogo. E o Bahia também assustou a partir dos 25 do primeiro tempo. Zé Rafael, né, um cara que joga muito bem. O Palmeiras tem até um acordo com ele, né, tem uma preferência, na verdade, para trazer ele. Se de repente pintar uma proposta, o Palmeiras tem preferência, é um ótimo jogador. E o Gilberto, né, atacante que vinha no embalo de fazer gol todo jogo, passou em branco contra o Palmeiras, mas também assustou bastante. De cabeça ele é sempre muito perigoso. E aí na segunda etapa o time parece que começou a ficar um pouco mais nervoso em campo, né? Claro que tem que falar que o Felipe Melo levou mais um cartão amarelo. Nos últimos 9 jogos são 8 cartões amarelos. É uma marca que eu nunca tinha visto, pelo menos na história recente aí do Palmeiras. Lembrando que a gente é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro e lembrando que ainda tem a expulsão do Daverson, né? Que eu não comentei ainda, mas o Daverson foi expulso no final da partida. Então nos últimos 6 jogos, ainda fazendo aquela continha base Felipe Melo aí, nos últimos 6 jogos do Palmeiras tivemos 5 expulsões. Olha que número impressionante. 3 contra o Flamengo, naquele jogo do Allianz Parque, o Jailson, o Luan e o Dudu. Mais recentemente contra o Fluminense, o Dracena foi expulso. E agora, contra o Bahia, o Daverson fez o favor de dar uma cotovelada ali no Mena, lateral do Bahia. Não sei se foi proposital ou não, a verdade é que o Daverson ele perde a cabeça muito fácil, né? É um cara muito afobado, talvez por querer demonstrar essa vontade que ele tem, essa vontade de querer mostrar para a torcida que pode jogar no Palmeiras. De repente, às vezes ele perde um pouquinho a cabeça, né? Pode reparar que muitos jogos aí ele entra pilhado dentro de campo, ele quer arrumar confusão, ele parte para cima, ele discute, é um cara que sempre entra nervoso dentro de campo, né? E não precisa disso, né? Então, o Daverson foi expulso até de forma correta, não sei se foi proposital ou não, repito, mas pelo movimento deu para ver que merecia realmente o cartão vermelho e agora desfalca o Palmeiras. Para muitos é um reforço, mas enfim, o Borja está de volta, então eu acho que até lá o Borja já iria recuperar a sua titularidade. Bom, e falar também sobre o lance capital do jogo, né? O garoto Arthur entrou muito bem no jogo mais uma vez, o Dudu fez uma jogada perfeita pela esquerda, tocou no momento certo para o Arthur receber na área e sofrer a carga por trás, sofreu o pênalti o nosso garoto Arthur, e quem bateu foi talvez o cara que vive a melhor fase dele na carreira aqui pelo Palmeiras, o Bruno Henrique. Chuta, tá fazendo gol, né? Tá fazendo gol de fora da área, tá fazendo gol de falta, e o pênalti, que teoricamente é o mais fácil, ele mandou no travessão, bateu mal, né? Bateu muito mal o pênalti. O Anderson, goleiro do Bahia, não caiu bem pra bola, caiu bem antes. O Bruno Henrique foi correndo, olhando para baixo, né? Então ele nem observou, o goleiro já foi desde o começo pensando em dar uma pancada e acertou a trave. A questão do VAR foi mais pro cartão vermelho, né? Porque no primeiro momento o Daronco tinha dado o cartão vermelho pro Gregory do Bahia, e depois ele mudou, né? Depois de observar, demorou para observar ali cerca de 7, 8 minutos ali observando, conversando e depois analisando o vídeo mesmo, né? Igual na Copa do Mundo, né? O procedimento que os árbitros fizeram, ele decidiu reverter o cartão, né? E dar o cartão amarelo para o Gregory, porque essa nova regra fala isso, né? Que o último homem não tem que dar mais cartão vermelho, é uma regra discutível, mas o que chama atenção é a quantidade de pênaltis perdidos pelo Palmeiras. Desde 2015 foram assinalados 33 pênaltis para o Palmeiras, isso sem contar disputas, né? Pênaltis assinalados mesmo durante o tempo normal. Desses 33, 12 o Palmeiras perdeu, é um número grande, e foram 14 batedores. Então olha que número grande de batedores, enquanto algumas equipes têm batedores oficiais, o Palmeiras se reveza muito, né? Só esse ano o Felipe Melo errou pênalti, o Keno errou pênalti, agora o Bruno Henrique também, e desde o ano passado a conta é muito mais alta, né? O Dudu já errou 2 vezes, o Jean também errou 2 vezes, o próprio Daverson também já errou contra o Atlético no ano passado, o William também errou pênalti contra o Atlético Mineiro. Então foram vários erros. Palmeiras em disputa de pênaltis, ó, Copa do Brasil e Libertadores chegando, tem que ficar atento, porque muito provavelmente teremos uma hora ou outra aí uma disputa por pênaltis, ainda mais pelo regulamento da Copa do Brasil, que não privilegia mais aquele gol fora de casa. No ano passado, aqueles 2 empates contra o Cruzeiro, a gente caiu fora. Se fosse esse ano, teríamos penalidade. Então, esse ano aqui cresceram as chances da gente ter uma decisão por pênaltis na Copa do Brasil. Então, o Palmeiras tem que ficar de olho, treinar mais pênaltis, talvez definir um batedor oficial, enfim. E resultado por resultado, o empate acabou sendo bom para o Palmeiras, né? Claro que poderia ser melhor, mas na volta a gente precisa apenas de uma vitória simples dentro do Allianz Parque para avançar para
para a próxima fase da Copa do Brasil. E o próximo jogo do Palmeiras, já troca o chip de novo para o Campeonato Brasileiro, estreia de Luiz Felipe Scolari no domingo no Independência, que é o estádio do Horto, lá do América. Se você palmeirense mineiro ou que viajar até Minas para assistir o jogo do Palmeiras, já sabe, faça que nem o Lucas, mandem os vídeos pra gente que você vai aparecer aqui no Resenha Pós-Jogo. E detalhe, Borja está relacionado, vai viajar junto com o Felipão na sexta-feira à noite para Minas Gerais e vai enfrentar, muito provavelmente, talvez fique no banco, mas deva entrar no segundo tempo para já ganhar ritmo de jogo para a Libertadores. O Borja pode entrar contra o América Mineiro, mas lógico que a expectativa toda voltada para Luiz Felipe Scolari. Então a gente aguarda ansiosamente domingão para saber como que o Palmeiras vai se comportar com ele, a escalação que ele vai mandar a campo. A gente conta tudo aqui no próximo Resenha Pós-Jogo. E tem um palestra, entrevista saindo, hein, com o garoto Ian. Fiquem ligados, Ian, garoto da base, bom de bola, que vem fazendo alguns jogos pelo Sub-20, mas muito frequentemente sobe lá para fazer um treino com a equipe profissional. Vai falar aqui com o Palestra Info, beleza? Então, um abraço a todos, até lá, valeu!